O livro é Gênesis, capítulo 7. O versículo é o primeiro. Acima do versículo primeiro está escrito assim, ó, em negrito. Eu creio que deve estar em todas as Bíblias. Noé e sua família entram na arca. Mas por quê? O versículo 1 vai dizer: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aqui vai falar o quê? A respeito da arca de Noé. E aqui vai falar que Noé vai o quê? Entrar na arca por ordem de Deus, mas porque Deus achou Noé justo. E ser justo não é qualquer um que é diante de Deus. No capítulo 6, Deus anuncia a destruição de toda a raça humana na terra. Mas por quê? Por conta do pecado. Muitas pessoas, muitos cristãos, né, nesta época aqui, antes do dilúvio, viviam praticando injustiça, praticando violência, ou seja, estavam entregues ao pecado. Então, se no capítulo 6 vai falar que Deus se arrependeu de ter feito o homem desobediente. E aqui nós vemos que Noé não é qualquer um, é justo. E Deus lhe deu o direito de entrar na arca porque viu que era justo nesta geração. E nos dias atuais, muitos cristãos estão na posição de injusto, porque sabemos que o justo é aquele que obedece à lei de Deus, ou à palavra de Deus. O apóstolo Pedro vai falar em uma de suas cartas que Noé era pregoeiro da justiça, ou seja, além de ele obedecer, ele ensinava a lei de Deus. Aleluia. Em meio a uma geração, ou seja, toda a terra estava corrompida pelo pecado e Noé lá, justo, diante daquela geração e não se corrompeu. E mesmo assim é nos dias atuais. Todos aqueles que são justos diante de Deus, que são obedientes, ele pode estar onde estiver, ele não vai se corromper. Vai ser um dos justos de Deus. E esse terá direito de entrar na arca. Ou seja, terá direito de ser salvo. Voltando aqui no capítulo 6, versículo 13, diz assim, ó. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Deus decidiu destruir a terra por conta do pecado que tinha tomado conta, ou seja, todos os homens estavam vivendo depravados, vivendo na prática do pecado, e isso despertou a ira de Deus. E Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. E Noé, no capítulo 6, vai falar que ele andava com Deus. E todo aquele que obedece à palavra de Deus, ele está andando com Deus também. Está em comunhão com Deus. Se a gente, no mesmo capítulo 6, o versículo 5 em diante, vai falar o motivo de Deus ter construído a arca. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Era um povo que não se arrependia. Deus viu que o homem não queria se arrepender de seus pecados, das suas maldades, dos seus maus pensamentos. E no versículo 6 vai dizer que Deus se arrependeu. Então arrependeu-se Deus de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Versículo 7. Aleluia. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E Deus se arrependeu, e Deus, até os dias de hoje, ele vem se arrependendo
Deus ele se arrepende daquele cristão que está vivendo na prática do pecado, que não quer compromisso com ele. Nesta época aqui, Deus disse o quê? Que ia destruir tudo. E nos nossos dias atuais, o Senhor Jesus Cristo também veio nos ensinando que Deus vai vir outra destruição sobre a terra, que até a terra vai deixar de existir, por conta do quê? Do pecado. E só aqueles que vão ser salvos, só são aqueles que obedecem à palavra de Deus, que se encontram na posição de justo de Deus. O versículo 8 diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Mas por quê? Porque Noé era justo. No versículo 9 vai dizer, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E nessa geração tem justo, para a glória de Deus. Aqui na época de Noé só tinha ele. E hoje, para a glória de Deus, tem mais de um na face da terra. E tudo que existe hoje está preparado para a destruição. Assim como Deus destruiu o mundo antigo, da época de Noé, vai destruir o mundo futuro, que é ou na nossa geração ou na geração que possa vir após a da gente. Vai destruir junto com os desobedientes. Mas aqui diz o quê? Que a geração de Noé, Noé era varão justo. E o que é uma pessoa justa? Uma pessoa justa é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem um caráter de acordo com a palavra de Deus, uma pessoa que não se corrompe. Noé andava com Deus, porque aí está a comunhão. Quando o cristão está em obediência à palavra de Deus, ele está andando com Deus, porque Deus só se distancia quando o cristão está no pecado. Porque nós sabemos que lá em Isaías vai dizer que o pecado é que causa o distanciamento entre o homem e Deus. Quando o cristão abandona o pecado, ele vai passar a se aproximar de Deus e cada vez mais vai estar praticando a justiça. E só praticamos a justiça quando estamos obedecendo a palavra de Deus. E com essa justiça, através da obediência que nós praticamos, nós vamos estar garantindo a nossa salvação. Agora, voltando lá para o capítulo 7, versículo 1, nós vemos aqui que Noé entrou na arca porque era justo diante de Deus. E aqui fala que ele entrou com a sua família. Ou seja, por causa da justiça dele, a família dele foi salva do dilúvio. Mas nos nossos dias atuais, Deus, em Ezequiel 14:14, diz que a salvação é individual, é cada um por si. Não é a obediência de um que vai salvar o outro. Se o outro obedecer, será salvo. Se não obedecer, será o quê? Condenado. A alma que pecar, essa morrerá. Então é cada um por si. Quem quiser ser salvo tem que obedecer a palavra de Deus. A obediência de um não vai justificar outro. Só vai ser justificado aquele que obedece à palavra de Deus. E é esse que vai estar o quê? Entrando na arca. Aqui, ó, o Senhor disse a Noé, entra tu e tua casa na arca. E está falando para cada um de nós, que nós vamos entrar nesta arca naquele grande dia, porque se nós estivermos na posição de justos, seremos salvos. E como eu falei no início, a justificação só ocorre por meio da obediência à lei de Deus. O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, que o justo não é aquele que ouve, mas aquele que pratica, aquele que obedece. Esse hão de ser justificado diante de Deus. Romanos capítulo 2 fala isso. No dia do juízo final, o cristão só vai ser salvo se estiver na posição de justo. E hoje, se Deus estiver vendo em nós esta posição de justo, nós vamos ser o quê? Abençoados. Porque até o dia do juízo final, a palavra de Deus promete o quê? Bênçãos e maldições. As bênçãos para os obedientes e as maldições para os desobedientes que praticam a injustiça. O justo obedece. O injusto desobedece à lei de Deus.
E que cada um de nós, que Deus venha capacitar cada um de nós para que a cada dia Ele venha estar vendo em nós esse justo que Noé foi. E Noé andava com Deus e todos nós temos que andar com Deus.